We have a pleasure is to see you again in this opportunity. We thank the Pastor Bob for this invitation, and our desire is to glorify and to exalt the name of our Lord Jesus Christ, because we are poor sinners, but Jesus is rich and holy, and we believe only in Him. Dear brothers and sisters, what a pleasure to be here with you one more time. We are very glad for this invitation. We are very glad to see you, the family of God. We live in different country, we have a different language, but we have the same hope. We have the same heart and the same Lord, and the hope to live together one day in heaven with our Lord Jesus. Amen. 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 Queridos irmãos, o pastor Bob pediu para que nós falássemos um pouquinho de nossa igreja antes da mensagem. Beloved brothers and sisters, Pastor Bob asked us to talk a little bit about our church before the message. Nós temos tido a alegria de servir ao Senhor Jesus lá na Igreja Presbiteriana do Guará 2, uma igreja cheia de vida em Brasília, a capital do Brasil. We have the joy to serve the Lord as the Presbyterian Church of Guará 2, a church full of joy in Brasília. Isso. Nosso templo foi inaugurado com as pregações do pastor Bob e do pastor Tipton, que ali está. É um prazer revê-lo também. Our temple was inaugurated by the preaching of Pastor Bob and Pastor Bill that is here today. E Deus tem tido misericórdia de nós. Quando eles ali estiveram, nós tínhamos mais ou menos 250 membros há 3 anos atrás. Hoje, para a glória de Deus, nossa igreja tem 500 membros e em 3 cultos para a glória e honra do nome de Jesus, nós temos entre 600 e 700 pessoas frequentando a igreja. God had mercy on us because 3 years ago, when Pastor Bob and Pastor Bill was there with us, we had about 250 and 300 members. And today, 3 years after, we have about 700 people attending at 3 services during Sunday, by the glory of the Lord. Só por causa da misericórdia do Senhor. Just because of the mercy of the Lord. Certa vez alguém conheceu a Moody e disse a ele o seguinte: Moody, você é feio, baixinho e gordo. Eu pensei que você era um grande evangelista, um homem mais bonito. Ele disse: eu sou feio, baixinho e gordo, mas eu sirvo a um Deus grande e bonito. Sometimes someone knew the evangelistic Moody and said to him, "Oh, you are so small, you are ugly. I thought you were like a tall man, you were like beauty." And he said, "There's no problem to be small and ugly because I serve a great Lord and very beautiful." Amen? Okay, open your Bible with me in the letter of Philippians chapter 4. We will start reading in verse 2. Eu vou ler em português, você lê em inglês também. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amen. Pastor would like us to read together, please, from verse 2 to verse 7. Let's read together, please. I implore Euodia and I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. I urge you also, true companion, help these women who labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God,
which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Oremos uma vez mais. Let's Pai, pray. Father in heaven, nós te adoramos. we worship you. Nós nos humilhamos diante do Senhor. We humble ourselves before you. Pai, nós batemos no peito Father, we go to our chest como publicano as a publican, e dizemos: and we say, tem misericórdia have mercy on de us, nós, on us, pecadores. sinners. Pai, exalta o Senhor. Exalt the Lord. Levanta o nome de Jesus. Praise the name of Jesus, Que o nome dele seja exaltado. that the name of Jesus may be E exalted, que nós nos deleitemos nele. and we may have joy in him. Enche-nos com o poder do Espírito Santo Fill us with the power of the Holy e Spirit, fala poderosamente aos nossos and corações. talk in a power way to our hearts. Que essa mensagem, ó Deus, Let this message nos encha da paz do Senhor. may fill us with the peace of the Lord, Nos transforme para o dia a dia transform us through the day, e nos leve a refletir a Cristo and take us to reflect God com o coração cheio de paz. with a heart full of joy, Não importa qual seja a circunstância que enfrentemos. no matter what the circumstances. Nós oramos em nome de Jesus. We pray in the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Você está cheio de paz? Are you full of peace? Você quer ser cheio de paz? Would you like to be full of peace? Você poderia me dizer nessa manhã que você tem a paz que vem de Deus? Could you tell me this morning that you have the peace that comes from God? Você poderia me dizer que tem uma paz ultra inteligível? Could you tell me that you have a peace that is ultra intelligible? Você tem a paz que funciona como um guardião na porta da sua mente, do seu coração? Do you have the peace that works like a guardian in the front of your heart and the front of your mind? Você tem a paz daqueles que confiam em Jesus? Do you have the peace of those who believe in Jesus? Nessa manhã, meus queridos amigos e irmãos, In this morning, beloved brothers and sisters, o nosso grande desafio our great challenge, ao olhar para essa carta tão preciosa looking to this precious letter que Paulo escreve that Paul writes quando está preso por causa do nome de Jesus, when he is imprisoned by the name of Jesus. escreve para uma igreja que vive numa cidade muito rica, He writes to a church that lives in a very wealthy city, mas é composta de irmãos com uma situação financeira problemática. but they are brothers with not so good wage. Vivem numa cidade onde moram soldados romanos da guarda pretoriana aposentados, mas eles são pobres e perseguidos. In a city that there is a lot of Roman soldiers, but they are retired and they are persecuted. Nessa cidade, In this city, ele vem dizer aos cristãos he filipenses comes to say to the Philippians believers que, independentemente das circunstâncias, that no matter the circumstances, eles podem ser they can be cheios filled da paz of the do peace Senhor. of the Lord. Então, a pergunta desta manhã é a seguinte: como ser cheio de paz? So the question this morning is this: how to be full of peace? E o meu grande desejo And my great desire é que, enquanto ouvimos a exposição das Escrituras, that listening to the o scriptures, Espírito Santo the Holy Spirit te locuplete, may fill you te encha, and fill te yourself faça transbordar and make you overflow com a paz de Deus, with the peace of God que excede todo entendimento. that overpasses all understanding. Como ser cheio de paz? How to be full of peace? Em primeiro lugar, o texto nos diz: viva em unidade. First place, live in unity. O texto, amados amigos e irmãos, no versículo 2, The text tells us in the verse 2, cita duas preciosas irmãs, it gives us two precious sisters, Evódia e Sintique. Euodia and Syntyche. Provavelmente, Maybe elas estiveram com Paulo they were with Paul na plantação da igreja, when Paul was planting this church, quando ele se reunia à beira do rio when they were coming by the river para orar, to pray, naquele mesmo tempo on that same time em que Lídia se converteu. when Lydia was converted. Elas são duas líderes preciosas da igreja. They are two precious leaders. O texto diz que elas ajudaram a Paulo They helped Paul e também a Clemente and always Clement, e também a todos os seus cooperadores, also all the other team workers cujos nomes estão escritos no livro da vida. whose names are written in the book of life. Mas agora no texto, amados amigos e irmãos, But now in the text, elas estão brigadas. they are in struggle. E Paulo diz: And Paul says, rogo a Evódia e a Sintique I urge you, Euodia and Syntyche, que pensem concordemente no Senhor. that think in one way in the Lord. E ainda clama no versículo 3 And he still claims the verse 3 a um companheiro de jugo, on a teammate que eu creio que é Epafrodito, that I believe it's Epaphroditus, o homem que levou a carta. the man that took the letter. Ele clama a ajuda dele He claims for his para help que as auxilie, to help them, para que elas vivam em unidade. that they may live in unity. Irmãos, nós não podemos quebrar a unidade. Brothers, we cannot break the unity.
unity. Porque a nossa unidade é a unidade do Espírito. Because our unity is the unity of the Spirit. Desde o dia em que Ele nos regenerou Since that time, He regenerated us e nos selou and sealed us e nos deu o dom da fé and gave us the gift of faith. e cremos em Jesus como We Salvador, believe in Jesus as our Savior. nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé, We are united in Christ by faith. mas estamos unidos uns aos outros. But we are united each other. E não podemos atentar contra a unidade do Espírito, And we cannot go against the unity of the Spirit porque ela está unida no vínculo da paz. because it has a union with the bond of the peace. Queridos amigos e irmãos, Beloved brethren, Jesus orou por isso. Jesus prayed for this. Em sua oração sacerdotal, In his priest's preaching, orando por nós, praying ele for disse: us, he não said, rogo somente por estes, I don't ask just for these, mas por aqueles que haverão de crer em mim por intermédio da palavra destes, but for those that are going to believe in me by these, para que sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, that may be one with me as I am one with you, Father. para que o mundo creia que tu me enviaste. That the world believe that you sent me. Amados amigos e irmãos, Beloved o brethren, nosso parâmetro de unidade our standard of unity é a Trindade. is the Trinity. Mas o texto diz que quando nós vivemos em unidade, But the text says that when we live in unity, pessoas serão atraídas a Cristo Jesus people will be attracted to Jesus por causa do amor de Deus em nós. because of the love of God on us. No começo, amados irmãos, In the beginning, brethren, da era cristã, of the Christian age, houve um homem de Cartago, um teólogo da história da igreja chamado Tertuliano. there was a theologian man from the history of church called Tertullian. E Tertuliano responde a seguinte pergunta: como a igreja conquistou o Império Romano? And he answers this question: how did the church conquer the Roman Empire? Os romanos diziam que os cristãos eram ateus, The Romans would say that the Christians were atheists porque os romanos adoram vários deuses, mas os cristãos adoram um só Deus. because the Romans, they adore a lot of gods, but the Christians, they have only one God. Os romanos acusam os cristãos de serem antropófagos porque eles dizem que vão se reunir todo domingo para comer a carne e o sangue do Senhor. The Romans, they accuse the believers to be people that eat meat from human because they united to eat and to drink the body and the blood of the Lord. Os romanos, queridos amigos e irmãos, perseguem os cristãos porque os cristãos não dizem César é Senhor, eles dizem Jesus Cristo é Senhor. The Romans persecute the believers because they don't say that Caesar is the Lord, and they say Jesus is the Lord. Eles acusam os cristãos de serem loucos por acreditarem na ressurreição. They accuse the believers to be crazy people, to believe in resurrection. Mas dentro de 300 anos, But in 300 years, apesar de todas essas oposições, all these oppositions, a maioria do Império Romano the most of the Roman Empire é cristão. is Christian. Por quê? Why that? Tertuliano explica, amados irmãos, Tertullian explains que isso aconteceu that this happened por causa do amor because of the love que havia no meio do povo de Deus. that there was in the midst of the people of God. Cristãos eram levados para a fornalha, Believers were taken to the fire. lançados diante dos leões, They were thrown to the lions. jogados na cadeia, They were put in prison. pressionados a entregar seus irmãos, They were pressured to give their brothers. morriam dando glória a Jesus, They would die giving glory to mas Jesus, não entregavam seus irmãos. but they never give their brothers. Houve, queridos amigos e irmãos, And there was also filósofo pagão chamado Celso, a pagan philosophian called que era Celsus. contra o cristianismo, He was against Christianism, e ele se lamentava and he was there pelo fato de que os cristãos eram mais amorosos que os pagãos. saying that the Christians were more with love than the pagans. Ele dizia: eles cuidam dos seus enfermos e pobres, mas também cuidam dos nossos. The believers take care of the people poor and those from their ill, but they also take care of those pagans. Amados amigos e irmãos, Beloved a brethren, igreja venceu o Império the Romano church beat the Roman Empire pelo amor de Cristo by Jesus, the love of Christ que Jesus, havia no meio do povo de Deus. that there was the needs of the people of God. Se nós queremos ser um povo cheio de paz, If we want to be a people full of peace, temos que amar-nos uns aos we outros, have to love each other porque Cristo nos amou primeiro. because Christ loved us first. Ele deu sua vida na cruz para nos He salvar. gave his life on the cross to save E us. por isso que nós temos que amar os nossos irmãos, And that's why we have to love our porque eles brothers, custaram because they have o preço mais caro do the universo, most expensive Christ of the o universe, precioso sangue the precious blood do eterno Filho de of the Deus, eternal Son of God que morreu na cruz that died on the cross para nos salvar. to save us. Como está o seu relacionamento com seus irmãos? How is your relationship with your brothers? Há alguém da igreja com quem você não está conversando? Is there someone at the church that you are not talking with? Há alguém com quem você está chateado? Is there someone that you are
upset with? Você tem guardado rancor no coração. Do you have a feeling in your heart against these people? Meu irmão, você precisa resolver isso. You have to solve this. Se nós queremos a paz de Deus, If we want the peace of God, precisamos nos reconciliar com os nossos we have irmãos. to reconcile with our brothers. Porque o Senhor, amados amigos e irmãos, Because the Lord, beloved quer que o seu brethren, povo viva em unidade. they want us to live in unity. Porque Cristo morreu na cruz Because Christ died on that cross para fazer de nós to make us só corpo only one body no Senhor Jesus. in the Lord Jesus. Que nessa manhã você peça perdão aos seus irmãos se tiver pecado contra eles. That in this morning you may forgive your people and ask forgiveness for him. Que nessa manhã você experimente reconciliação. You may try reconciliation Em nome de in Jesus. the name of Para a Jesus, glória de for Jesus. the glory of Jesus. Amém. Amen. Mas o texto continua a nos perguntar como ser cheio de paz. But the text still questions us how to be full of peace. Além de dizer viva em unidade, Besides saying live in unity, ele diz alegre-se no Senhor. he says rejoice in the Lord. Como ser cheio de paz? How to be full of peace? Alegre-se no Senhor. Rejoice in the Lord. Versículo de número 4. Verse 4. Vou pedir toda a igreja que leia para nós, por favor. All the church, please read verse 4. 1, 2, 3, podem 1, ler. 2, 3. Amém. Amen. O texto diz que essa alegria é uma opção. Does the text says that this joy, is this an option? Talvez será um conselho. Maybe an advice? Não, amados amigos e irmãos. No, beloved brethren. A alegria cristã é imperativa. The joy that is here is an É imperative. uma ordem. That's an order. É um mandato. It's a mandate. O cristão tem que viver feliz em Jesus. Christian must to live happy in Christ Jesus. Mas não é uma alegria egoísta. But it's not a selfish rejoice. É alegria comunitária. It's a community O texto rejoice. diz The alegrai-vos. text says rejoice. Essa alegria se dá no corpo de Cristo. This joy is here in the body of Christ. Mas é uma alegria ultra circunstancial. But it's an ultra circumstantial joy. É no dia em que a sua situação financeira vai bem. It's in the day that you are good in your wealth, Mas é no dia em que ela não está tão bem but assim. also in not so good days. É no dia em que você caminha tranquilo. When you walk in a calm way, Mas no dia em que você também é perseguido. but also when you are O persecuted. texto diz alegrai-vos sempre. The text says rejoice always. A alegria cristã é ultra circunstancial. The Christian joy is ultra Mas circumstantial, ela também é reiterativa. but it also is Porque reiterative. Paulo diz outra vez, digo-vos, alegrai-vos. Because Paul says, one more time, I say rejoice. A alegria na vida do cristão é repetitiva. The joy in the lives of the Christian is Ela repetitive. se repete a cada It instante. repeats each time. Ela nunca está fora de moda. It's not out of fashion. Ela tem que acontecer em todo momento. It has to happen every time. Isso só é possível, amados amigos e irmãos, And it's just possible porque essa alegria because this joy está fundamentada is based no Senhor Jesus. on the Lord O Jesus. texto diz alegrai-vos. The text says Sempre rejoice no Senhor. always in the Lord. Amados amigos e Oh, irmãos, beloved brethren, quando Jesus when Jesus, é a maior alegria do nosso the coração, greatest joy in our não hearts, haverá there will pessoas, be no people, não haverão no circunstâncias, circumstance, não haverão dificuldades, no difficulties, não haverão lutas no fights que retirem a alegria de nosso coração. that could take away the joy from our heart. Porque a nossa maior alegria Because our great joy está naquele que nos amou antes da fundação do is in mundo. that one who loved us before the foundation of the Está world, naquele que deu sua vida na cruz para nos salvar. that gave his life on the cross to save us, Está naquele que nos arrancou das the trevas one who took us from the e darkness nos trouxe para a luz. and brought us to light. Quando a sua alegria está em Jesus, When your joy is in Jesus, ela será constante it's gonna be e constant, não haverá nenhum ladrão que poderá roubá-la. and there will be no burglar to strive us. Eu não sei quantos de vocês, amados irmãos, viram o filme de Alex Kendrick, O Quarto de Guerra. I don't know if anybody here saw the movie War of Room, De Alex Kendrick. Alex Isso. Kendrick. No momento precioso daquele filme, amados amigos e irmãos, On a precious moment there, Liz Jordan Liz Jordan tem o seu marido has his husband, her pedindo-lhe husband, perdão, asking forgiveness, ajoelhado aos seus pés, bowed down in her porque knees, ele estava para traí-la because he was there to betray her, e havia sido muito bruto and he was very strong, e havia pecado contra ela. and there was sin against her. Mas ele entrou no quarto de oração que ela tinha But he entered on her war room, e viu as orações escritas na parede and he saw the prayers on the e wall, viu que ela clamava por sua vida. and he saw that she was claiming for his E life. ele de joelhos dizia: eu tenho feito tanto mal a você. And he, in his knees, he said, I'm doing so great bad for you. Eu não entendo porque você me trata bem. I cannot understand how you can treat me E well. além de tudo isso, você ora por mim. Besides that, you still pray for O que me. está acontecendo? What is happening?
Ela disse, é porque em primeiro lugar, meu querido, eu sou dele. She said that in first place, that Eu I s- belong to him. Eu sou sua esposa, I'm your wife, mas eu sou dele. but I belong to him. E a minha alegria não está em você. And my joy is not in you. A minha alegria está em Jesus. My joy is in Jesus. Onde está a sua alegria, meu irmão? Where is your joy, Se você Bethlehem? se deprime porque alguém te tratou mal, If you get upset, if someone treated you in a bad way, se você perde a esperança porque a sua situação financeira não está bem, if you lose your hope on an economic crisis, se você quer morrer porque seus filhos não estão atuando da maneira correta, if you want to die because your kids are not going in a good way, é porque talvez você tenha colocado tudo isso no lugar do Senhor. it's because you have put all these things in the place of the Lord. E o Senhor não aceita dividir o lugar dele na sua vida com ninguém. And the Lord does not accept to share his place in your life with nobody. Se você quer ser feliz, If you wanted to be happy, quer ser cheio de paz, wanted to be full of peace, não importa a situação, doesn't matter the situation, olhe para Jesus, look to Jesus, creia em Jesus, believe in him, se alegre em Jesus. rejoice in Jesus. Nunca ninguém te amou como ele. Never no one loved you Ele like him. deu a sua vida por He você. gave his life to you. Atire-se em seus braços. Go to your arms. Diga, Jesus, eu te amo. Say, Jesus, I Tu love you. és o maior amor da minha You are the vida. greatest love in my Tu heart. és a alegria do meu You coração. are the joy in my heart. Enche-me de ti. Fill me with you. Só assim, meu amado amigo e Just irmão, this way, você poderá ser you could be feliz, happy seja qual for a in circunstância. any Que o circumstances. Senhor te encha de alegria em nome de Jesus. That the Lord fill you with joy in the name of Jesus. Amém. Amen. Mas o nosso texto, queridos amigos e irmãos, continua a dar-nos a pergunta como ser cheio de paz. But the text still questions us how to be full of peace. Além do que já ouvimos, Besides, we have heard. o texto diz seja gentil. The text says, be kind. O versículo de número 5 nos diz, The verse 5 says, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. let your gentleness be known by all men. Essa palavra usada para moderação, amados irmãos, no original significa equilíbrio, This word here for gentleness means balance, parcimônia, kindness, gentileza, meekness, equilíbrio no trato com as pessoas. balance on treatment to people. O texto diz que não devemos tratar bem somente os nossos amigos, The text says we have to treat well not only our mas o friends, texto diz que a nossa gentileza but it says that our tem que kindness ser conhecida de todos os has to homens, be known to all men, sejam amigos ou sejam inimigos, be friend or enemy, sejam aqueles que nos amam ou aqueles que nos perseguem. those who love us or persecute us. Nós temos que ser gentis e amáveis, We have to be kind and porque lovely refletimos o caráter de Cristo. because we reflect the character of E a Christ. razão que Paulo dá para isso é simples: And the reason Paul says is this: perto está o Senhor. close is the Lord. Alguns acreditam, amados amigos e irmãos, Some believe que Paulo aqui está dizendo que o regresso do Senhor está próximo. that Paul is saying that Jesus is coming Por isso, already. por isso deveríamos tratar bem as pessoas. That's why we should treat well Mas each other. eu creio, amados amigos e irmãos, But I believe que Paulo está dizendo that Paul is saying que o Senhor está aqui, that the Lord is here. que o Senhor está presente. The Lord is present Ele here. disse que estaria conosco todos os He dias, said he would be with us every day até a consumação do século. until the end of the time. Ele disse que caminharia no meio dos 7 candeeiros de He ouro. would walk in the midst of the gold. O Senhor está presente na igreja. The Lord is here at the church. Ele está olhando para nós. He is looking to us. Ele está vendo as nossas He atitudes. can see our attitudes. Ele está próximo. He is close. Nós não queremos desagradá-lo. We don't want to upset Por isso, him. amados amigos e irmãos, So, beloved brethren, temos que tratá-los we have to treat them, a todos to treat all com gentileza. with kindness. Jesus disse, amados amigos e irmãos, Jesus said, beloved brethren, aprendei de mim, learn from me que sou manso e humilde de coração, that I'm meek and humble in heart, e achareis descanso para a vossa alma. and you find rest to your soul. À medida que você anda com Jesus, By the time you walk with você vai Jesus, se tornando mais parecido com Jesus. you become more like Jesus. Eu sou, amados amigos e irmãos, I am uma pessoa a person que tem personalidade forte that has a strong personality, e não gosto muito de injustiça. and I don't like injustice. E a minha tendência natural And my simple way é responder is to answer com força with strong a atitudes desonestas to unhumble e injustas. attitudes and Mas, injustice. mas muitas vezes, But many times, a maneira como falamos the way we talk pode apagar o Espírito Santo de Deus. can turn off the Holy Spirit of Então God. Deus tem usado o ministério pastoral para me moer, So God has used the pastoral ministry to smash me, para me quebrar, to break me, para me to transformar, transform me, para que eu seja mais parecido com Jesus. that I may be more like Jesus. E há algum tempo atrás, And some time ago, eu li um livro I read a book de Charles Spurgeon, from Charles Spurgeon. Lectures to My Students. Esse livro, Charles Spurgeon disse que o pastor
In this book, Não Spurgeon tem que, says não tem que ouvir tudo que falam dele, that pastor has not to hear everything that they talk about him, nem olhar tudo que estão dizendo a respeito dele. not even to look for everything that people are talking about Se o him. pastor quiser ser feliz, If the pastor wants to be happy, ele tem que ter um olho cego he has to be a blind eye e ele tem que ter um ouvido surdo. and a deaf ear. Isso foi uma grande bênção para a minha vida. That was a great blessing for my heart, Porque, amados irmãos, vai nos levando because it's going to take a us cada dia each day a caminhar com Cristo to walk with e Christ sermos mais parecidos and to be more com Ele. like him, Que você seja parecido com Jesus. that you may look more like Jesus. Houve, amados irmãos, There was a time no final do Bethlehem, século XIX, começo do século XX, on the end of 19th century, pregador, amados irmãos, a preacher indiano, from India chamado Sudar Singh. called Sudar Singh. Ele era um homem que se parecia com Jesus. He was a man that would look like Jesus. Ele foi um homem que pregou no meio do seu povo, He was a man that preached in the midst of his people. pregou no Punjab, pregou no Tibete, He preached in Punjab and Tibet. foi jogado na cadeia, He was thrown into jogado em jail. covas He was thrown into darkness, e não morreu. and he didn't Era die. homem que orava e jejuava He muito was a man that would fast and pray a e lot, se parecia com and Jesus. he looked like Ele Jesus. veio na Inglaterra no começo do século He XX came to England in the 20th e century, ele estava brincando numa casa com as crianças daquela and he família was playing with some kids on that e family, ele saiu e foi embora sem se despedir das and crianças. he went out without saying E goodbye. quando ele saiu, as criancinhas perguntaram para a mamãe: Mamãe, Jesus já foi? And when he was out, the kids asked their mother, "Did Jesus went out?" Aquele homem era tão parecido com Jesus That man was so looked like que as Jesus crianças o confundiam com o Senhor. that the kids confounded him with Jesus. As pessoas podem ver Jesus na sua vida, Can people see Jesus in your life? na maneira como você trata a sua esposa, On the way you treat your spouse, na maneira em que como você trata seu esposo, how you treat your spouse, na maneira, filho, em que você responde aos seus pais, on the way you answer your fathers, da maneira, pais, em que vocês cuidam dos seus filhos. the way parents you take care of your kids. Que a gentileza de Cristo, amados amigos e That irmãos, may the kindness of se Christ perceba em nós, to be seen on us em nome de in the Jesus. name of Jesus. Mas em último lugar, nessa manhã, But as a last place this o morning, texto responde a nossa the pergunta: text answers our question: como ser cheio de paz? how to be full of peace. Busque ao Senhor. Search the Lord. Busque ao Senhor. Search the Lord. Paulo nos diz, amados amigos e irmãos, Paul tells us no versículo de número in 6, the verse 6 que a ansiedade não é permitida em hipótese alguma. that anxiety is not allowed in any way. Ela é totalmente proibida na vida do It's cristão. totally prohibited. Você não pode ficar ansioso You cannot be anxious em nenhuma circunstância da in sua any vida. circumstances. Então qual é o remédio para a ansiedade? So, what's the remedy for anxiety? A oração, amados irmãos. The pray. E ela não tem contraindicações. And there are no thing against the pray. Você pode, amado amigo e irmão, You can usá-la, diz o texto, use it em tudo. in every situation. Ela contraria a ansiedade. It go against anxiety. Ela traz paz para o seu coração. It brings peace to your heart. E como essa oração And how can this pray deve ser feita to be done? para nos conduzir ao Senhor? To guide us to the Lord. Paulo diz que nós devemos pedir ao Senhor o que nós necessitamos. Paul says that we have to ask the Lord what we need. Ele diz que devem ser conhecidas diante de Deus as nossas petições. He says that we have to pray and to be known before the Lord. Se você precisa de algo, If you need something, peça ao Senhor. ask the Lord. Converse com o Senhor. Talk to him. Ele é bom. He is good. Está pronto para te He responder. is ready to answer you. Deu filho por He você. gave his son for you. Não dará as demais coisas? Can't he give any more things? Se você orar conforme a sua vontade, If you pray according to his Ele will, te dará todas as he coisas. will give you all things. Mas a palavra usada para oração no original significa literalmente prostrar-se diante da presença de Deus. But the original word here for pray is to bow down before God. Então significa que essa oração não é só de petição, So it's just not for claiming, mas significa que é uma oração de humilhação. but it's a pray of humbleness. Essa palavra aqui This word here é a mesma palavra traduzida is the same word que reflete aquelas orações que os persas antigos faziam deitados com o rosto no chão. translated for those people who would like to pray with their face on ground. Eles oravam a falsos deuses. They pray to false gods, Nós oramos ao verdadeiro but we Deus. pray to the true E God. nossa atitude deve ser de humilhação, And our attitude has been in a humble way, porque Deus odeia a soberba because God hates the e sober, vomitará o soberbo de sua boca. and He will put out the sober from His mouth. Então nossa oração tem que ser humilde. So our prayer has to be on a humble way. Mas o texto também nos diz, amados amigos e irmãos, But the text still says que nós devemos fazer súplicas. that you have to make E supplications. Paulo aqui está falando do gemido da alma.
Paul is telling here about our soul. Está falando daquele dia em que você ora, mas não consegue pronunciar palavra. From that day when you pray, but you cannot say any E word. você muitas vezes só sabe gemer And many times you just know e chorar how to e dizer, cry. Jesus, help me, And you say, Jesus, help me. save me. I need your intervention in my life. Amém? Amen. Vai ter que traduzir para o português agora. I have to translate to Portuguese. Amados amigos e irmãos, Beloved brethren, nós devemos chorar na presença do we have to Senhor. cry before the Se Lord. você está sofrendo, If you are suffering, ore, pray, chore, cry, diga ao Senhor, say to the Lord, Senhor, socorre-me. Lord, please come and O help me. salmista, muitas vezes, amados amigos e irmãos, The psalmist, for many times, chora, he would cry, derrama lágrimas, he would shed his e tears. por isso é consolado That's why he has pelo comfort Deus eterno. by the eternal Derrame God. suas lágrimas na presença do Senhor. Shed your tears before the Lord. Mas além, amados irmãos, de pedir, de se humilhar e de suplicar, But beside that, you claim, o Senhor nos fala no versículo do apóstolo que em tudo devemos agradecer. the Lord tells us that we have to be thankful for Em everything, todas as in circunstâncias. any circumstances, Porque sabemos que é a vontade de Deus para conosco o que está acontecendo. because we know that it's the will of the Lord that is happening. E todas as coisas cooperam para o bem da nossa salvação. And everything goes good for the good of our Nós salvation. temos que ser o povo mais agradecido do mundo, amados We irmãos. have to be the most thankful people in the Porque o world, coração de Deus para conosco jamais muda. because the heart of God for us never changes. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. No one can take you away from the hands of the Lord. E não existe nada que você possa fazer There's nothing you can do que faça com que o Senhor deixe de te amar. that could make that the Lord would let you to Porque love Ele te you, amou soberanamente. because He loved you on an Antes que o eternal way. mundo houvesse, Before the world, te escolheu, He chose te you, salvou, He saved te you, transformou He transformed e está you, te preparando para a glória. and is preparing you to glory. Então seja agradecido, So be thankful seja qual for a in circunstância any que situation você vier enfrentar. that you're going to face. Amados amigos e irmãos, Beloved brethren, depois de ouvir essa mensagem, after listening to this message, se no fim do ano de 2016, if in the end of the year of 2016, Pastor Bob encontrar com você, Pastor Bob would meet you, Pastor Dick, perdão, Pastor Dick, sorry, se encontrar com você would meet you, e dizer, and he could say, meu querido irmão, my beloved brother, você está cheio de paz? are you full of peace? Você está cheio da paz que vem de Deus? Are you full of peace that come from God? A sua paz é ultra inteligível? Is your peace ultra intelligible? Essa paz é como um guardião na porta da sua mente e do seu coração? Is this peace like a guardian in your mind and heart? Essa paz que você tem This peace that you have, vem de Cristo Jesus. does it comes from Christ Ah, meu Jesus? amado irmão, Oh, beloved que brethren, você possa dizer ao seu pastor, that you may say to your pastor, para a glória do Senhor, to the glory of the Lord, eu estou cheio de paz. I am full of peace. Como ser cheio de paz? How to be full of peace? Viva em unidade. Live in unity. Alegre-se no Senhor. Rejoice in the Lord. Seja gentil. Be kind. Busque-o em oração. Search Him in prayer. Ah, querido irmão, creia em Jesus. Believe in Jesus. Porque ele na cruz não teve paz. Because He on the cross, He didn't have Ele peace. recebeu a ira eterna do Deus He eterno. received the wrath of God. Ele não teve paz na cruz. He didn't have peace on cross. Para que a paz de Deus, That made the peace of God que sobrepassa todo o entendimento, that surpasses all understanding, guarde o seu coração guards your heart e a sua mente. and your mind Somente em Cristo. only in Christ Que o Jesus. Senhor te encha de paz. That the Lord may fill you with Que o peace. Senhor te abençoe. That the Lord may bless you Desde agora e para sempre. since now and forever. Amém. Amen. Vamos orar. Pai, Let's pray. Father, nós te adoramos. we worship you Porque a tua palavra because your word foi exposta. was here chosen. Apesar da limitação dos pregadores, Although our o limitations, Senhor se glorifica a si mesmo. you glorify yourself. Espírito Santo, Holy Spirit, escreve essa mensagem write this no message coração do teu povo. on the heart of your Se people. alguém aqui está deprimido, If someone here is entristecido, upset, que seja despertado, that he may be awakened curado and may be e healed reanimado. and E reanimated, que todos os que aqui estão and everybody that are here ponham a sua fé, may put their faith única e exclusivamente, only no Senhor Jesus. in the Lord Jesus. Amém. Amen. Amém. Que Deus os abençoe. God bless you.